Sou franco aos irmãos que para mim foi uma surpresa, mas surpresa é sempre surpresa, né? Nos pega de... Mas uma coisa eu sei, Jesus já sabia disso. Todos acharam, diz graças a Deus, o que não acharam, diz aleluia. Daniel 5. Os irmãos só acompanham, por gentileza, Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. E beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via parte da mão que estava escrevendo. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Eu tenho como tema para esta mensagem um espanto no dia de banquete. Todas as vezes que nós estamos na presença de um rei, quando sentimos a presença dele, e o rei no tocante que eu digo é Jesus, nos dá tremedeira. Estou aqui me tremendo todinho. E eu vi a reação da nossa irmã Giovana, pura graça de Deus. Como é bom nós criarmos os filhos no caminho que devem andar. E o resultado é esse. É graça em cima de graça. Aquilo que nós acabamos de ler, a Bíblia nos fala de um rei chamado Belsazar. E ela também nos diz que Belsazar, empolgado com o vinho, mandou trazer tudo que dizia a respeito das coisas sagradas de Deus. Mandou trazer à sua presença tudo que era de sagrado ao Senhor, para que distribuísse entre as suas mulheres e suas concubinas, e bebesse com eles. E a história nos diz que durante esse banquete aí aconteceu esse espanto. Quando ele ardinha no vinho, achou que devia zombar de Deus. E a Bíblia diz que todos os utensílios que estavam na mão dele, sobre o poder dele, porque Nabucodonosor, seu pai, eu trago aqui para os irmãos um despertar nisso. Nabucodonosor não é pai de Belsazar. O que está aí no texto fala de pai, mas é em relação a antecessor. Amém? Então Belsazar era neto de Nabucodonosor. Eu vou ser bem mais prático, bem mais rápido, e denota
um fundo histórico. Eu faço a primeira pergunta para os irmãos: como é que as coisas sagradas de Deus estavam na mão do ímpio? Como que as coisas sagradas que era do santuário de Deus foi parar na mão do ímpio? De um rei ímpio, de um rei pagão. Aí entra o rei chamado Nabucodonosor, que vocês viram aí. Esse rei foi usado pelas mãos de Deus. Esse rei levou toda Israel como escravidão. Deu entrada em Jerusalém. Porque várias vezes em Jerusalém, em Israel, havia a verdade dita por Deus. Conserte-se. 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 Abra o seu olho. Anda direito na presença de Deus. Estou sendo prático, irmãos. Mas nada que venha a mim ou venha a você, antes Deus te avisa. Amém? E a Bíblia fala que Israel era a nação eleita de Deus. E sendo Israel nação eleita de Deus, tinha o privilégio das mãos do Senhor. Mas o privilégio que o Senhor deu para a nação de Israel, Israel estava relaxando em seu compromisso com o seu Deus. Aí Deus levantou o profeta dizendo: olha, diga àquela nação que se ela não se converter, eu entregarei a ele a um determinado rei que destruirá toda a cidade. Israel ouviu a primeira vez, levantou vários profetas e disse isto que iria acontecer, mas Israel não deu atenção. E Israel agora, os favores de Deus, perdeu. Em vez de ser uma nação eleita, se tornou agora uma nação escrava na mão de um rei pagão. Entendemos até aqui? Amém? Agora, na continuidade da sucessão de Nabucodonosor, começa agora Belsazar. E a Bíblia nos fala que Nabucodonosor também teve grandes experiências com Deus da nação de Israel. Israel tinha o privilégio da mão de Deus, porque mesmo em meio à rebeldia, o meu Deus, o teu Deus, não deixa de ser o Senhor. O seu Deus e o meu Deus, olha, além das falhas, da fraqueza, mas Ele continua sendo Deus na sua vida. A Bíblia fala que Nabucodonosor teve um sonho de estátua, essa estátua tão grande que era. A Bíblia ela é tão prática. Deus falando com ele: olha, levanta Daniel. Daniel vai lá, interpreta o sonho e fala: olha, ó rei, essa estátua de ouro, essa cabeça é você, porque todas as nações o Senhor Deus deu nas tuas mãos e fez de você o Senhor da nação. A Bíblia fala que isso chegou com tanto ímpeto no coração de Nabucodonosor, que a primeira coisa que Nabucodonosor fez em pleno palácio: não é minha essa Babilônia que eu fiz com as minhas mãos? Diga aí para o seu irmão: não deixa a soberba contar com você. Deixa Deus te usar, mas não deixa o orgulho tomar conta de você. Você é vaso, você canta bem, você prega bem, você louva bem, o seu testemunho é abençoado, mas diga aí para o seu irmão: não deixe o orgulho tomar conta de você. E a Bíblia fala, mais uma vez Deus avisa: olha, diga a ele que ele vai se tornar bicho, se ele continuar desse jeito. E ele estava em pleno palácio. A Bíblia fala assim que esse rei Nabucodonosor abriu, no abrir da sua boca, falando que a magnificência e a glória foi por causa dele. Na mesma hora, Nabucodonosor começa a entrar numa natureza de animal, de dormir sobre o osvalho e comer erva como animal. Reconheça a glória de Deus. A glória de Deus Ele não dá a ninguém, só pertence a Ele. É Ele que põe reis, é Ele que tira reis, porque Ele é o Senhor. E agora Belsazar achando, voltando ao texto,
mesmo com esses exemplos de que aconteceu, ele viu o avô dele, Nabucodonosor, glorificar a Deus, dizendo: olha, não mexa com Deus desses meninos, porque eles realmente é Deus verdadeiro. Mesmo assim, ele ignorou. Vai aqui um lembrete para você. Se você na família existe só um jovem que é crente, se existe só a mãe que é crente ou só o pai que é crente, e os demais do lar não são cristãos, eu considero que você tenha um cuidado com Deus desse crente que está na sua casa. Porque o Deus desse crente tem poder, viu? Fica aí esse lembrete, amém? Mas deixa eu falar com os irmãos. A Bíblia fala que esse Belsazar tomou esse banquete, e quando ele está bem cheio do vinho, pega todas as coisas sagradas do Senhor, que começou a se exaltar junto com as suas mulheres e as suas concubinas, ele olha na parede em uma mão, que escrevia a palavra, vamos botar a partir do verso 25 de Daniel, 5, 6. Achou? A partir do verso 25, 5, 25. Aí estão as palavras que o rei viu escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. A Bíblia diz que esse rei, só vendo aquela mão, o seu corpo tremeu, ele empalideceu. A Bíblia fala que ele entrou em choque, ficou apavorado com aquilo, de ver essas palavras escritas na caiadura da parede. A Bíblia diz que o impacto foi tão grande neste homem que ele procurou os astrólogos, procurou pessoas em seu reino para interpretar, com uma promessa: aquele que conseguir será o terceiro no meu reino, porque o primeiro era o avô dele, o segundo ele, o terceiro. Você sabe o que é ser o terceiro no reino? Nosso pastor William, sabe muito bem disso. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Eu digo aqui que ele é advogado, tá? Então ele vai me ajudar aí. O terceiro no reino seria o presidente, o segundo o seu sucessor, né? O seu vice. O terceiro seria o presidente da Câmara. Não é isso? Então, o homem seria o terceiro no reino. Aí tudo que era adivinho falou: olha, além daquele cordão de ouro, eu ser o terceiro do homem, eu estou bonito. E ele foi lá, olhou a palavra Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Eu vou dar nome aqui. Vai lá, Mateus. Aí Mateus olha. Vai lá, William, olha. O rei entrou em desespero, porque ele queria a resposta. O que quer dizer aquilo? Porque ele mexeu com as coisas de Deus. As coisas de Deus, só Deus tem a resposta para te dar. Não tente trazer quem não é, quem não entende, porque só entende as coisas de Deus quem pertence a Deus. Aí todos olharam no presente, olharam a posição terceiro do homem, ninguém conseguiu. Eu vou ser mais prático ainda. O que quer dizer esse contexto para nós? O que nós entendemos de tudo isso? A mãe chega no reino, vê o desespero do rei e fala assim: não, meu filho, o teu avô passou por grandes tribulações porque não conhecia as coisas de Deus, e nenhum adivinho do reino conseguia. Mas existe um homem no meio de nós, que sobre ele tem um espírito excelente de Deus. Ele interpreta sonho, ele interpreta visão, e ele está no reino. Quem é esse homem? Ele é Daniel. Tem Daniel aqui, desgraças a Deus. Porque se seu nome não é Daniel, mas em você habita o Espírito excelente de Deus. O Espírito excelente de Deus está sobre você, você sabe interpretar sonho, porque só conhece as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus.
Aí a Bíblia fala que ele chegou, chamou Daniel. Aleluia. Aí Daniel, a primeira pergunta do rei fala assim para ele: ei, é você o mesmo Daniel, que era cativo de Judá? É você o mesmo? Porque aconteceu no meu reino isso, e aquele que for, que interpretar o que está escrito nessa parede, eu dou a ele um cordão de ouro e será o terceiro no meu reino. Daniel falou: os teus presentes seja para você, mas eu vou dar a interpretação mesmo assim. O que nós aprendemos com isso? A primeira coisa, que para entender a caligrafia de Deus, tem que fazer parte da escola dele. Se você entende as coisas que é de Deus, é porque você já faz parte da escola dele. Porque sobre você está o Espírito excelente de Deus. Aleluia! Uma das primeiras situações, porque é muito bom fazer parte da escola de Deus. Daniel, quando olhou ali aquelas letras, ela falou: que letras são aquelas? Daniel pode ter falado, eu acredito que sim. Eu e você poderia ter falado: essa aí eu conheço, eu falo com ele todo dia da minha vida. Você tem falado com seu Deus? Quantas vezes você tem falado com seu Deus? Quais são as horas de dia, de tarde, de noite você tem falado com seu Deus? Pois pelo Espírito do Senhor, Deus vai dar resposta de situações que você está buscando. Deus vai te dar resposta nessa oração, aquilo que você está pedindo. Aí, Daniel falou: olha, eu conheço a caligrafia, eu falo com ele todos os dias. E Daniel começa a interpretar. E está uma coisa que eu chamo a atenção da igreja. Israel tinha o favor de Deus. Aleluia. Eu e você temos o favor de Deus. Há 5 minutos, um instante da sua vida que você se distrair, você perde os favores de Deus. Israel não era para ser escravo de um rei pagão, mas em tudo isso Deus mostra sinal que mesmo nas falhas Ele continua sendo o Senhor. Se falhar, não se atente. Se cansar na caminhada por causa das provas, em tempo de prova é preciso lutar. Como foi entoado, você acha que esses louvores que está sendo dito aqui, em adoração a Deus, quer dizer para nós: em tempo de guerra, não pare de lutar. Foi isso que Deus falou com você hoje. Se você baixar a guarda, o inimigo toma conta. É isso que Deus nos exortou em louvor na oração. Em tempo de guerra, não pare de lutar. Está duro ser crente por causa do teu vizinho que está te perturbando? Não pare de lutar, não baixe a guarda, porque o Senhor é com você. Sobre você está o Espírito excelente de Deus. Nós vimos 3 situações aqui. A primeira situação, Deus escreveu 3 vezes. Que nós vemos situação que Deus escreve. Deus escreveu nas tábuas de Moisés. Lembram disso? O dedo de Deus escrevendo não uma sentença, mas um compromisso de aliança com o povo e nação. E a Bíblia fala que ali foi escrito pelas pedras. Quando Moisés desce lá embaixo, o povo todo tinha se corrompido. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo vivendo em Deus, tinha se corrompido. Moisés quebra a tábua. A Bíblia fala que Moisés retorna ao monte de novo.
mata os idólatras que ali está, que se corromperam com Deus. Volta ao monte de novo. E Deus diz a Moisés falando assim, olha, só que dessa vez eu vou escrever a tábua, mas você que vai trazê-la e lavrá-la. Sabe o que é isso? O nosso andar pode ser falha, mas reconheça que só Deus, Ele é a fonte para te tirar da sua falha. A Bíblia fala que Moisés volta de novo, Deus fala assim para ele, olha, eu escrevo letra por letra, vírgula por vírgula, tudo aquilo que eu tenho para vocês, eu escrevo e deixo letra por letra, não mudo uma vírgula. Sabe o que Deus está falando com você hoje? É que Ele não muda aquilo que Ele escreveu sobre a sua vida. Ainda que você falhe, ainda que você fraqueje, mas o plano que Deus tem para a sua vida, Ele não volta uma vírgula. O propósito Deus tem com você, receba da parte do Senhor. A primeira vez foi nas tábuas. A segunda, Deus escreve sobre o próprio Jesus, escrevendo na areia de um templo. Está aí uma recuperação melhor para mim e para você como cristão. Lembra? Os fariseus pegaram a mulher em adultério, na vez de trazer o casal, porque a lei dizia que tinha que ser o casal. Tão hipócrita que eles eram, só levaram a mulher. Ô Jesus, olha aqui, ó. Ela foi pegada em adultério. E a Bíblia fala que Jesus escrevia onde? No chão do templo. Olha o dedo de Deus de novo. O primeiro dedo de Deus foi para dar a direção. E esse segundo dedo de Deus sobre o chão foi para dar a salvação. Olha, a lei de Moisés diz, você sabe que essa mulher foi pegada em adultério. Aí Jesus fala, eu cumpri a lei. Eu cumpri a lei. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia é enfática nisso, diz que os mais velhos, ó, correram. Aí Jesus olha para a mulher e fala, nem eu te condeno. Vai em paz. Sabe o que quer dizer isso para você e para mim? É que as acusações que escrevem contra você, o que prevalece é o dedo de Deus na sua vida. Não se preocupe com que as pessoas te apontem, te acusem. O importante é que as línguas falam com você, a defesa sua sempre está ao favor que é Deus. A terceira e última parte que eu já quero encerrar, foi nessa de Belsazar. Eu quero dividir algo com os irmãos, que o Espírito está ministrando no meu coração agora. Quem prega sabe o que é isso. Nós somos enxertados na videira. Eu falo para vocês que o que aconteceu com a nação de Israel. Israel perdeu aquilo que Deus tinha de plano para ele. Não perdeu, mas está suspenso. Mas veja como é a bondade de Deus. Presta atenção, aquele que tem espírito, ouça. Ouça bem, o que Deus está falando com você hoje. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu unigênito filho, que todo aquele que crê não, mas tem a vida eterna. Veja por que entrou aí Nabucodonosor. Todos nós lemos que a visão de Deus foi para Israel. A visão de Deus foi para Israel. Nessa mesma palavra em João 1,12, se vocês olharem lá, do 11 ao 12, ele vai falar, olha, isso é o maravilhoso de Deus. Porque a nação de Israel tinha o privilégio. Quando se tem privilégio, aproveite. Se coloque sobre esse privilégio, não com orgulho, mas com humildade. Você é filho de Deus, sobre você está o Espírito Santo de Deus. Sempre se coloque com humildade na presença do Senhor. Aí ele fala lá em 11, olha, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Olha como isso é profundo.
eu vim para os meus. Ele veio para a nação de Israel, mas eles não quiseram. Os judeus viraram as costas porque não reconheceram o verdadeiro Messias. Aí o próprio Deus vira as costas e diz para eles assim: olha, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberem, eu darei poder para que eles sejam filhos. A todo aquele que crê em meu nome. Indiferente à sua etnia, à sua raça, a graça de Deus quer habitar na sua vida. Quando fala que nós somos enxertadas na videira, já entrego já, pastor. O que é um enxerto? A enxertia, a técnica da enxertia fala que se tira uma parte. Paulo pregou sobre isso, dizendo que nós somos enxertados sobre a oliveira. Veja como isso é profundo, o que tem a dizer aqui na pregação. E eu estou sendo ministrado em coração para explicar isso, só uns minutinhos. Quando Paulo falou que nós somos enxertados na oliveira, a enxertia, você tira um pedaço de uma planta e enxerta na outra. Isso muda toda a configuração genética para aquela que está, aquela que tem a raiz. Isso é enxerto. Vai dar a ela mais vitalidade e mais vida. O crescimento dela vai ser melhor. Agora volta para o que Deus está falando. Nós não tínhamos esse direito de salvação. A palavra nos diz que nós fomos enxertados na videira, que é Jesus Cristo. E uma vez nós enxertados nele, o nosso pecado não contamina, porque ele venceu o pecado. Quando nós chegamos todo de pecado, o sangue de Jesus nos purifica. E uma vez enxertado nele, se tornamos o direito de ser filho de Deus. Isso é maravilha, as palmas louvem ao Senhor. Oh glória! Para mais, se vocês verem, entenderem o histórico da enxertia, você vê o que Deus fez por nós. O amor dele é por Israel, mas a Bíblia fala que Deus deu a vida ao mundo. Veja que Deus, naquilo que você não entende, até nisso Deus tem propósito. Por isso que muitas vezes nós olhamos que aquele não merece salvação, esse aí vai para o inferno. Para Deus ele merece o céu, porque Jesus morreu também por ele. E é isso que Deus quer ministrar em nossas vidas. Pesado fosse na balança e fosse encontrado em falta. Tudo essa escrita se cumpriu na vida do rei no mesmo dia. Pesado fosse na balança e fosse encontrado em falta. O teu reino foi cortado. A Bíblia fala que outros já entraram por dentro do palácio, arrasaram, mataram tudo à espada. E começou o reino persa a funcionar. Eu quero concluir com isto: dê valor por ser chamado filho de Deus. Valorize isso. E lembra que a escola de Deus você só entende porque você pertence à escola dele. Amém? Vamos ficar de pé e as palmas louvem ao Senhor Jesus. Até aqui me deu o Senhor.